A queda do regime de Bashar al-Assad na Síria encerrou um ciclo de poder de 50 anos. Iniciou um outro complexo que coloca sérias interrogações sobre o futuro e sobre a natureza do poder que dirigirá o país. O regime caiu como um baralho de cartas, revelando fragilidades ainda mais marcantes do que se percebia, e um manifesto desligamento entre o poder e a sociedade. Fragilidades do seu sistema de defesa só comparáveis às do Afeganistão, a quando da saída das tropas americanas e que abriram as portas ao passeio triunfal dos talibãs em 2021. Vladimir Putin acolheu al-Assad e a família em Moscovo e concedeu-lhes asilo político. Uma decisão compreensível na relação entre velhos aliados, entre protetor e protegido, como nas juras casamenteiras de apoio nos tempos bons e nos tempos maus. Entre Moscovo e Teherão, as circunstâncias e as distâncias justificam que o acolhimento seja o mais longe possível dos limites do Médio Oriente, a ferro e fogo e de poderes instáveis. A lista de vencedores e vencidos já foi amplamente enunciada e nada há a acrescentar à quase unanimidade dessa avaliação. Falemos, pois, brevemente nas consequências da queda do regime sírio. O denominado Eixo da Resistência, liderado pelo Irão e integrando os movimentos próximos que se opõem a Israel na região, sai seriamente enfraquecido. Quer o Hezbollah, quer a Jihad Islâmica, quer o Hamas, quer ainda os Houthis do Iêmen. É uma fragilização em cadeia. Rússia, Irão, eixo da resistência. Eliminada a ditadura, o que se segue? O sucesso dos movimentos rebeldes resulta da confluência da sua ação face a um objetivo comum, o derrubo de Assad. Foi o que os uniu, o que, como propósito prioritário, constitui um fator essencial. A identificação de um inimigo comum une as partes, num primeiro momento, mas pode ser pouco para a consolidação de um movimento de mudança. O verdadeiro jogo da política síria vai começar agora. Há 4 grandes grupos no movimento rebelde, com interesses estratégicos distintos e suportes políticos de origens variadas. E será muito difícil manter a unidade e a coesão desses grupos face a esses interesses e aos desafios futuros. O líder do grupo HTS procura emergir como o líder e principal protagonista deste movimento rebelde e potencial figura da nova solução. A moderação que revelou nos últimos anos poderá não ser suficiente para mudar as posições das 2 grandes potências envolvidas na região, os Estados Unidos, que o consideram na lista dos terroristas, e a Rússia, que, segundo Lavrov, não admite que um líder terrorista, coincidências, tome conta do poder na Síria. A Turquia patrocina um dos grupos rebeldes e tem um outro, os curdos, como seu inimigo, que persegue dentro das suas fronteiras e fora delas, tentando eliminar a ideia de um Estado curdo independente que dê forma à nação turca. Numa região, a organização territorial e política dos Estados está longe de coincidir com a do Estado-nação, muitas vezes pela artificialização das fronteiras traçadas pelas potências coloniais. Significa isto que, derrubado Assad, surgem agora as dúvidas sobre que tipo de governo irá ser formado, se ele acolherá a diversidade do povo sírio, a sua origem e as suas convicções culturais e religiosas, se esse governo integrador visa garantir a transitoriedade do poder, se haverá eleições após o período de transição desse poder, ou se, como ocorre com alguma frequência, a transitoriedade do poder se transforma em permanência. Acima de tudo, se o governo garante uma base comum, aceitável por todos, e evita que se abra uma guerra pela hegemonia do poder. Há 3 grandes portas que se podem abrir para múltiplos corredores. A porta da democracia, eletiva e representativa, a porta da autocracia
que se impõe pela força, a porta da teocracia, que se funda na religião como fonte legitimadora. Qual delas será aberta?